Oi, oi. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Feliz com Deus por poder estar aqui nesta noite, poder retornar a esta igreja. E sempre que Deus nos dá essa oportunidade, nós somos surpreendidos, né? E a minha palavra é de gratidão. Grato a Deus pela vida, grato a Deus pela oportunidade de fazer a sua obra, grato a Deus pela minha família, grato a Deus pelo seu Espírito que nos conduz, que nos guia e nos consola, né? Grato a Deus pela oportunidade de ser chamado filho de Deus. Eu sou muito grato a Deus. Eu ouvi aqui o pastor falar da oportunidade, né, que Deus nos dá, que cuida tão bem. E ele falou de pessoas cheirosas, né, bem vestidas. E o quanto Deus é bom, né, irmãos? Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e há de continuar a fazer, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Brenner. Tem se tornado cada vez mais um amigo e que nos dá atenção à obra do Senhor, tanto aqui nessa igreja que é tão bem cuidada por ele ou por eles, e a obra de Deus no estado do Piauí, né? Pastora Nayara, também quero, no nome aqui da missionária Cris, junto com o presbítero José Luiz, abraçar todos os outros pastores que estão aqui envolvidos com a obra missionária, todos os irmãos que mantêm, que ajudam, que está começando a entender, outros que já entenderam, você que está se envolvendo ou está já envolvido nesta obra, Deus possa abençoá-los poderosamente. Minha palavra é de gratidão, pastor Brenner. O evangelista Edivan, também tive a oportunidade de conhecer, né? Nós conseguimos lá adquirir um data show agora, e a gente conseguiu levar o evangelista Edivan e o pastor Brenner lá no Piauí, assim, sem tirar eles daqui, né? Eles pregaram lá para nós pelo data show, mas ele queimou o áudio e agora travou a tela, mas vai dar certo outras vezes. E os comentários foi muito bom, né? Que pena que eles não conseguiram ouvir, né? Ter um retorno do som dos irmãos ali adorando a Deus, agradecendo. E houve um momento muito engraçado, né? O pastor Brenner falava de ovelha, falava de bode. Aí teve uma hora que o senhor falou, eu não sei se vocês aí conhecem ovelha, né? Aí todo mundo sorriu, né? Porque ovelha, lá, irmãos, ovelha e bode, cabra, jumento, porco soltos, a gente não fecha a porta, cercar tudo. Quando você assustar, ele está dentro de casa, né? Mas foi muito bom. Aí os irmãos diziam, pastor, esses goianos é tudo bom de palavra assim, é? Eu falei, rapaz, graças a Deus, Deus tem usado, né, o estado de Goiás para abençoar o estado do Piauí, não só o estado do Piauí, os outros 8 estados do Nordeste, Brasil e fora dele, né, irmãos? A Assembleia de Deus, o Ministério de Campinas, a Madureira, né? É uma igreja abençoadora, missionária. E lá todos já conhecem essa igreja, irmãos. E eu quero dizer, pastor, que nós estamos assim ansiosos para a chegada do Senhor lá com a equipe. É só marcar o dia, não tem lá com nós, não precisa, é rapidinho, a gente junta lá umas 300 pessoas, viu? Se for criança, até mais, viu? O povo lá não brinca em serviço não, irmãos, eles trabalham mesmo, sabe? E é uma benção, nós somos gratos a Deus. A obra que essa igreja tem feito, esse investimento, irmãos, está muito linda. A nossa igreja, ela já está mais 4 dias de serviço. Eu acredito que ainda esse mês, mesmo a gente não estando lá, nós vamos deixar ela na altura para cobrir, pastor. Já vai ficar na altura para cobrir a igreja. Nós já aterramos toda ela. Eu já fiz o pedido da energia, né? O prefeito fez um poço novo e hoje nós temos água lá, uma água muito boa, né? Uma água
não é uma água boa ainda de se beber, mas uma água, né, boa para o uso. E a gente já conseguiu energia emprestada com o vizinho, mas já fiz um pedido para lá. E nossos cultos já estão acontecendo dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja. E a gente tirou umas fotos que eu mandei, eu não sei se eu mandei para o evangelista Divan, mandei para os pastores, para a missionária. E às vezes vocês vão ver um cachorro, irmão, 2, 3 no meio do povo, ou algum animal, porque é difícil de evitar, né? São pessoas simples, um povo que aceitou realmente Jesus, né? Nós oramos ali pela irmã Cida, pelo jovem Wallace, que foi os primeiros crentes ali do São Luís, que abriu a porta da sua casa, a gente começou a fazer os cultos lá. Depois a gente orou pela irmã Lourdes, com as suas 3 filhas, né? Oramos pela irmã Rosário, o esposo Gonçalo, e a Bárbara, a Cláudia e a outra mais caçula. E para a glória do Senhor Jesus, irmãos, nós já estamos com 11 crentes ali, tá? Para a glória de Jesus. Parece um número pequeno, irmãos, mas no Piauí é um número muito expressivo de crente, tá? E a gente está muito feliz com aquela obra, muito feliz mesmo. Infelizmente agora começou a aumentar lá os casos, né, novamente de Covid, e já algumas cidades com restrição, e a nossa aumentou assim absurdamente, né? E as notícias que a gente já está tendo é que já vão começar a cancelar algumas coisas, mas a obra não para, né, irmãos? A obra não para. Então a igreja, quando for orar, continue apresentando a obra do Senhor ali no estado do Piauí, naquela cidade, Capitão de Campos, no povoado São Luís. Irmãos, ali tem um povo carente, muito carente, de Deus, de atenção, de ação social. A gente cuida também desse lado, né? Por último, agora a gente conseguiu ainda distribuir aqueles brinquedos que a gente levou daqui, muitas roupas, né? De vez em quando eu tenho que pedir um socorro a mais, né? Eu já recebi ajuda para a gente socorrer alguém com uma cesta básica, um alimento. Mas, irmãos, é um povo simples, com as suas necessidades, mas um povo feliz, irmãos, com Deus, né? O culto começa às 19 e às 16 horas, 19 às 18 horas, você já vê as pessoas chegando, uns de pé, outros de bicicleta, e 4 em cima de uma moto, porque é proibido lá andar 2 em cima de uma moto, tem que ser de 4, 5, 6, né? E esse povo chega, irmãos, numa felicidade, né? Lá nós temos 22 cadeiras e temos uma caixa de som que foi esses investimentos feitos por essa igreja, né? Essas 22 cadeiras, pastor, já está poucas, né? A gente vai precisar de adquirir pelo menos mais 20 cadeiras, né? E a nossa caixa de som também a gente quer aumentar, porque só tem uma e um microfone, né? E a gente trouxe essas 500 rapaduras, irmãos. Temos um objetivo, além de custear a nossa despesa, da gente levar mais uma caixa de som, se a gente conseguir vender. Então, se você puder nos ajudar, nos ajude, tá? Além do São Luís, nós temos mais 3 povoados, irmãos, populosos, com muita gente, que a gente também dirige os nossos cultos. Então a gente tem que estar carregando o som e cadeira para um lado, para outro. É um trabalho muito intenso, né? Quando o pastor Brenner for lá com a equipe dele, que ele vai organizar, vocês vão ver como que é o nosso trabalho, assim de perto, né? Vendo mesmo, e ver o quanto é prazeroso, pastor. Vão ver, às vezes a gente fala de valores, para nós hoje é um dos maiores valores financeiros que chega para nós, daqui dessa igreja. E a gente tem feito muita coisa, né? Eu tenho um amigo, o pastor Carlos Maia, ele me ajuda com uma obra lá no Tucum. E lá no Tucum, ele me ajuda com R$150. Ele foi embora do Brasil, mas ele continua me ajudando. Então, com R$150, eu pago um aluguel de R$60 numa casa, que é um aluguel até caro, e o restante a gente abastece a moto para 4 viagens, né? Porque lá a gasolina ainda é R$8,25.
Então, nós conseguimos manter uma obra com R$ 150. Então, o valor que é enviado por essa igreja até o nosso trabalho, a gente tem feito muita coisa, pastor. Muita coisa mesmo, né? Uma hora é investido em materiais de construção, outra hora é investido num trabalho social, outra hora é investido em abastecimento. Já aconteceu da gente ter que levar alguém para um hospital. Eu tive que acompanhar minha esposa, que teve um problema agora sério. A gente teve que ir para Teresina, para uma cidade mais próxima de lá buscar recurso, um hospital que pudesse ver o caso dela. A gente fez 5 vezes, assim, todo dia indo para o hospital, e a gente não teve como não usar esse recurso para esse fim. Mas graças a Deus ela está bem ali, né? E é uma pessoa, é uma parceira, tem me ajudado demais, a minha esposa. E a gente hoje, irmãos, esses dias alguém veio falar: rapaz, você trocar seu carro, esses missionários de hoje tá chique, né? Foi um pastor que trocou meu carro porque o outro estava batendo o motor, né? E aí eu tive que dizer para ele: irmãos, me ouve um pouquinho a nossa história, né? A gente não começou assim. A gente andava, eu, a Viviane e as 2 crianças, numa moto, né? Era nós 4 em cima de uma moto, 60 quilômetros toda quarta-feira, né? No sertão do Piauí. Então a gente já passou por tanta coisa, e quando a gente foi transferido, nós deixamos a moto naquela igreja. Passamos 6 meses a pé, irmãos, andando a pé, 6 meses, com muito trabalho. Então, assim, Deus usou alguém para nos ajudar, para nos abençoar. E o nosso carro, irmãos, eu coloquei agora 500 rapaduras no porta-mala dele, né? Estourou um amortecedor, mas chegou, graças a Deus, né? Quando eu tirei as rapaduras de dentro dele, ele quase fala, irmãos, mas foi uma benção. Eu já tive hoje ali na Vila Boa com o pastor Adilson, que também nos ajudou. A gente vendeu umas rapaduras lá, e eu louvo a Deus por essa igreja, que é uma igreja que sempre nos recebe muito bem, tá bom? A obra de Deus no Piauí cresce, essa igreja cresce, e o nome do Senhor é glorificado, amém? Eu queria 10 minutinhos, pastor, compartilhar uma palavra, tá certo? Os irmãos puder, vamos ler um texto da Bíblia, Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, 10 minutos, irmãos, eu vou compartilhar um texto, para a edificação da igreja. Nós sentimos aqui a presença de Deus, os louvores, como é bom, né, irmãos, falar num som assim, né, você fala glória a Deus e sai glória a Deus, né, tudo muito bonito, irmãos, igreja linda, é um sonho, né? Eu sou feliz por Deus me conceder essa oportunidade. Atos 6, vamos ler aqui a partir do versículo 1. E naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Por isso, os irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais possam nomear sobre este serviço. Amém? Meus irmãos, esse texto do capítulo 6 de Atos é a continuação de uma promessa e uma palavra profética. Se cumpre aqui em Atos, irmãos, muitas palavras proféticas, proferida pelos profetas e pelo próprio Jesus. Nós ouvimos aqui ler o texto de Atos e também lemos aonde uma das profecias de Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, se cumpre, onde todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir desse momento, a igreja do Senhor começa a crescer. A igreja primitiva eram de pessoas
simples, de pessoas ousadas, de pessoas de coragem, de pessoas que não se prendiam aos seus bens, de pessoas que estavam vivendo naquele momento aquela promessa, de pessoas que dividiam-se, que eram solidárias, que eram altruístas, pessoas que compartilhavam do mesmo propósito. E é interessante, quando chega no capítulo 6 de Atos, nós vamos ver, lendo, entendendo, compreendendo, que realmente estava crescendo em números de pessoas. Acabamos de ler, versículo 1 do capítulo 6. E crescia e multiplicava-se em números. Crescia, mas era realmente um crescimento da obra. Não era um inchaço, não era uma divisão, não era algo passageiro, mas era um crescimento. Só que logo antes de terminar o versículo de número 1, nós vamos encontrar uma palavra, irmãos, que ou palavra difícil de ouvir e de lidar com pessoas que usa esta palavra. E a palavra é murmuração. Você conhece alguém que murmura? Você consegue conviver com alguém que murmura? Você se alegra com alguém que murmura? Não tem coisa mais difícil do que você sentar na igreja do lado de um murmurador, que reclama do som, talvez do erro, de um tom de alguém, ou não chegou na escala certa, que reclama do ar, está frio demais, e se aumenta, está quente demais. Pessoas que murmuram por tudo, com tudo. E eu não entendo, ou procuro entender, que essas pessoas murmuravam, irmãos, com o crescimento da igreja. É difícil de entender, mas podemos compreender. E eu começo a olhar para esse texto e vejo que a igreja crescia, o povo murmurava. A igreja crescia e o povo murmurava. Eu entendo que, então, a murmuração, ela é um sinal positivo. Como, pastor? Eu explico. É porque aonde há murmuração, há o crescimento. Não há murmuração aonde não há crescimento. Aonde tudo está estático, estagnado, parado, ninguém reclama de nada. Mas você pode ter atenção numa coisa: quando a igreja começa a crescer, que começa a avançar, e que o ministério de louvor aumenta, e que começa a apresentar novos hinos, novos projetos, e que começa a aumentar aqui os projetos de evangelização, e que se tem uma proposta missionária, e que se tem uma ideia nova de um reprojetor, de algo diferente, grande, quando realmente começa a crescer, começa a aparecer a murmuração. Então a murmuração é um sinal que a obra de Deus está crescendo. Às vezes a gente não entende isso, irmãos. Às vezes você está se esforçando, as coisas dando certo, e alguém vai dizer: para que isso tudo? Eu acho desnecessário, é tão longe. Esses dias alguém veio me falar para mim, aqui de Trindade, a cidade de onde eu sou oriundo, dizendo: rapaz, tanta necessidade aqui em Trindade, para que enviar os obreiros lá para o Piauí, se aqui está precisando de obreiro? Irmãos, mas ouvi, tem coisas que eu consigo ouvir ainda e permanecer no lugar, mas às vezes dá vontade até de chutar a canela de alguém, e eu não consigo compreender, porque eu vejo uma necessidade. A obra de Deus tem uma necessidade de crescimento, e ela vai crescer, irmãos. Então, se tem alguém murmurando contra aquilo que você está projetando, sonhando, acreditando que vai avançar, que vai crescer, fica tranquilo, calado, deixa falar, porque é um sinal que Deus está no negócio. Deus está no negócio. E eu olho mais, quem é que está murmurando aqui? Irmãos, quem murmura aqui são gregos, romanos, não eram judeus.
Ou seja, não eram pessoas que estavam debaixo de uma promessa. Quem, irmãos, não quer viver promessa é esse tipo de pessoa que murmura mesmo. E há quem diz, pessoas ousadas em dizer que você não morre sem que a promessa não se cumpre. Cuidado com essa palavra. Morre sim, morre sem promessa. O cemitério está cheio de gente que tinha promessa. Lá em Números diz que muitos cadáveres ficaram no deserto. De quem? Dos judeus, dos hebreus, que tinham a promessa de Deus. E é um grupo pequeno que murmura aqui. É um grupinho, realmente, aquele grupo menor que murmura. E eu me lembro, irmãos, do texto de Êxodo 32, quando Moisés, ele sobe ao monte para ouvir as instruções de Deus, Ele estava no meio ali da Shekinah de Deus, da presença de Deus, e Josué estava mais abaixo do monte, esperando o seu líder, ansioso, e o tempo passava um dia, 2, 3, e Josué tinha tudo para dizer: rapaz, eu não vou esperar Moisés mais não, porque coisa difícil é esperar, sim ou não, irmãos? Os homens aí, esperar as irmãs, não é difícil, irmãos? É ou não é? Pode falar, pois. Tu não vai dormir na sala, não. É difícil, irmãos, esperar. Davi, ele diz isso, Não tem um momento de espera e tem que ser com paciência, meu velho? Com muita paciência, Mas ele esperou. Só que lá embaixo, o povo que estava ali, esperando, entre eles, começa a fomentar um grupo pequeno de murmuradores. E a murmuração entre eles era: vamos esperar Moisés descer? Para quê? Está demorando, o tempo passou, ele não vai descer. E começam a lembrar do Egito e começam a murmurar, irmãos. E essa pequena murmuração tem um poder, irmãos, de influenciar pessoas boas. Sabiam disso? Gente que não tem visão, irmãos, olha, se deixar, influencia pessoas de visão. E nós temos que ter cuidado, irmãos, para não ser influenciados por um número pequeno. Deus nos levantou para ser influenciadores, Deus nos levantou, irmãos, para ser incentivadores. Deus te levantou nessa terra, irmãos, não foi para murmurar contra nada, mas foi para liberar palavras de edificação, palavras boas. Se sentar um murmurador do seu lado, irmãos, dá glória a Deus e aleluia, irmãos. Ou ele fica incentivado por você, cheio do Espírito Santo, ou ele vai caçar um lugar para ele sentar. Seja um incentivador. Moisés estava ouvindo, e Deus passando as medidas do tabernáculo, e a arca vai ser assim, 1 côvado e meio de altura, 2 côvados e meio de largura, que era um propiciatório, 2 querubins, e passando tudo. E eu quero habitar no meio desse povo, e vai ter o lugar do sacrifício, e vai ter a tenda da congregação, e vai ter o átrio, e passando tudo para ele ouvindo de Deus, e passando tudo, e o povo murmurando. Só que quando Deus termina de falar com Moisés, é tão interessante isso aqui, irmãos, que Deus, ele diz para Moisés algo sobre o pequeno grupo lá embaixo que murmurava. Deus diz assim para Moisés: agora, Moisés, está tudo resolvido, tu vai descer, e descendo, preste atenção no que está acontecendo. O teu povo murmura contra mim. É interessante, irmãos, que Deus não atribui o povo a ele. Deus não disse o meu povo. Não, Deus disse: Moisés, é o teu povo. Sabe por quê? Porque Deus não reconhece esse tipo de grupo como seu povo. Se você olha para 1 Crônicas 7,14, é diferente. Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar minha face, eu vou abençoar eles. Vocês estão entendendo? Então não faça parte desse grupinho da murmuração. Faça parte do grupo que ora, do grupo que jejua, do grupo que evangeliza, do grupo que vai orar agora depois do culto, do grupo que contribui, do grupo que dizima, do grupo que abraça a obra missionária, do grupo que frequenta culto. Nós temos, irmãos, muitos grupos na igreja bom de participar, mas do grupo da murmuração, não, porque
Deus não reconhece esse grupo como o povo dele. Agora, quem adora ele, quem glorifica ele, quem está do lado dele, quem incentiva, irmãos, quem está junto com o seu pastor, quem está em oração, quem está em intercessão, quem está buscando a Deus continuamente, ininterruptamente, está firme, está nos seus pés, acreditando, irmãos, proferindo palavras de bênção, mesmo que as circunstâncias não sejam boas, mas você está dizendo, vai dar certo. A sociedade diz, como que você aguenta? Você diz, eu sirvo um Deus que faz me suportar a minha adversidade, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas você tem que ser, irmãos, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença nesses últimos dias. Amém? Irmãos, eu não suporto estar perto de gente murmurador, que reclama de tudo. Eu gosto de estar perto de pessoas incentivadoras, pessoas que estão dizendo, vai dar certo, nós vamos chegar, a obra vai crescer, né? Deus vai continuar a salvar. Para mim terminar, eles veem que a murmuração deles era por algo, irmãos, que não podia parar. É porque eles queriam que os discípulos deixassem o ministério da palavra para fazer os serviços diários. Irmãos, como que se deixa a palavra? A palavra é que edifica. A palavra, irmãos, ela é que tem poder de ultrapassar o coração do mais vil pecador. Irmãos, eu não tenho muito, o que eu tenho para oferecer naquele estado? Um estado, irmãos, onde a feitiçaria está aumentando, irmãos, casos de pedofilia. Nossa cidade, irmãos, tem muitos casos de suicídio, pessoas depressivas, irmãos. Nós oramos por uma jovem com 10 anos de depressão dentro de casa, 10 anos sem sair de casa. Quantas pessoas, irmãos, casos na família de tio que se suicidou, de sobrinho que se suicidou, de pai que cometeu suicídio. Como, irmãos, que nós vamos ganhar alma no lugar desse, sem o ministério da palavra? Quem convence é o Espírito Santo pela palavra. A palavra que nutre a nossa alma. Mas é a palavra verdadeira, não é essa palavra de hoje, né? Que facilita tudo, que massageia ego, mas a palavra da verdade, a palavra que onde chega realmente tem efeito de transformação, efeito de mudança, efeito de salvação. Não tem como. E eles fizeram uma reunião e decidiram algo importante. Eles disseram, vamos escolher dentre nós pessoas capazes a fazer isso. É interessante, evangelista Edivan, que eles não disseram, vamos buscar alguém de fora. Não, eles disseram, vamos escolher dentre nós. Sabe por quê? Porque entre nós também tem pessoas que podem fazer a obra de Deus. Existem pessoas aqui que têm capacidade de fazer. Talvez não queiram, mas Deus quer te usar também para fazer a sua obra. Escolhei dentre vós, com aquele requisito, né, irmãos, que tem que ser cheio do Espírito Santo, né, capazes, pessoas de boa índole, de caráter, que desejam fazer. E escolheram 7, dos 7 escolheram Estevão, e Estevão foi um dos 7, né, no meio de Nicanor, Pálpebras, Prosélito de Antioquia e outros, ele se destacou. E a Bíblia diz que ele foi um homem que Deus usou em sinais e maravilhas, prodígios. Porque, irmãos, sempre vai ter alguém que se destaca, sempre vai ter alguém que se entrega mais, sempre vai ter alguém que realmente, não, eu vou fazer. E você já prestou atenção numa coisa? Quando se levanta alguém que realmente faz aquilo que a gente não faz, porque quando a gente só cobra aquilo que a gente não faz. Pessoas que são boas para cobrar, elas cobram o que não faz. Mas quando se levanta alguém para fazer, sempre levanta alguém para ir contra quem está fazendo. Aqui não é assim, é só para lá para o Nordeste, 2.150 quilômetros. Goiás é diferente.
O negócio está quietinho ali, o teclado. Ninguém toca teclado. Mas quando aparece alguém para tocar, vai aparecer alguém para dizer: rapaz, e é esse bonito aqui mesmo? E é assim, ou é daquele jeito? E aqui também apareceu os murmuradores. O mais difícil de entender, irmãos, é que quem se levanta contra Estevão, o texto diz que se levantaram alguns de dentro da sinagoga. Não se levantou ninguém de fora. Se levantou alguém de dentro da sinagoga. Oh, desglória, né? De dentro da sinagoga. E isso, irmãos, é difícil. E quem que se levanta, pastor? Se levantou os sirineus. Os sirineus é aquele tipo de crente, irmãos, que chegou agora e já acha que manda na igreja. É aquele que aqui não usa ventilador, mas lá a gente usa muito, né? É aquele que dá o ventilador para a igreja e tem que sentar no rumo do ventilador. Ninguém ocupa aquela cadeira. Por quê? Porque foi eu que dei o ventilador. Pastor Brenner, eu quero tirar nota de tudo e justificar com ele. E ele: pastor Alexandre, pelo amor de Deus, faça isso não, trabalhe. Quero resultado, quero almas, quero ver a obra crescer. E essa igreja nos abençoa. Mas tem alguém, irmãos, que nos manda R$50. E eu quero saber aonde está entrando esses R$50. O sirineu é aquele tipo de crente, irmãos, que pegou a história já terminando, que nunca entregou um folheto na vida, nunca usou uma caixinha de som, ciclotom, daquela que você fala glória a Deus e sai aleluia. Nunca entrou num hospital, num presídio, nunca evangelizou, nunca fez, mas ele diz que sabe de tudo. Se levantou os alexandrinos. Os alexandrinos é aquele tipo de crente que tem muito conhecimento, mas não tem graça, é sem graça. É aquele que está sentado às vezes com cara de delegado, com 5 meses de salário atrasado, que o culto está pegando fogo e ele está fechado, cético, fazendo análise da mensagem. Está errado, não é desse jeito, não tem hermenêutica, não tem homilética. Se levantou os libertinos. É aquele crente que já está liberal demais da conta. Ele não aceita mais mensagem de santidade. Ele não aceita mais consagração, jejum. Ele está tão na carne, irmãos, que E às vezes eu passei com um irmão dentro de um carro e passou um carro de som tocando um forró. Porque aqui é sertanejo, lá é forró. E quando eu percebi ele estava dentro do carro. E eu olhei para ele: vigia, vaso. Ele: ô pastor, pensei que era um hino. Eu digo: não, vaso. É aviões do forró. Fica de pé, irmãos. Aí quando chega um crente, canela de fogo, que quer liberar a palavra, ele não quer aceitar mais, que ele está tão na carne, irmão. Aí se levanta também os da Cilícia. Os da Cilícia, irmãos, é aquele que diz amigo, mas nunca foi amigo. Vocês conhecem aquele tamanduá, chamado tamanduá bandeira? Quem conhece, levanta a mão. Tamanduá bandeira, quem conhece? Quem não conhece, vai lá no YouTube, né? Lá no Piauí tem um pequenininho que chama lapicho. O piauiense não pode ver um, irmão, que quer comer. O tamanduá é um animal que tem um instinto de defesa engraçado. A serpente, quando ela é ameaçada, ela arma o bote, sim ou não? Você já viu aquele cachorrinho pinte? Quando você quer passar a mão nele, que cachorro? O que ele faz? Ele vira um demônio, né? Todo animal tem um instinto de defesa. Você sabe qual é o instinto de defesa do tamanduá bandeira? Quando ele se sente ameaçado, ele levanta e abre os braços. Aí o inimigo olha para ele e diz: rapaz, não é meu inimigo, não é meu amigo. Olha, eu estava precisando de um abraço assim, quentinho e macio. E aí ele vai abraçar. Abraça um tamanduá para tu ver. No começo o abraço é bom, você se sente confortável.
Não tem aqueles amigos assim? Vai lá na tua casa, irmão, come do churrasco, bebe da Coca-Cola, come cuscuz contigo, mucunzá, come da tua rapadura, irmãos. E na primeira oportunidade, quer puxar seu tapete. Aqui no Goiás não tem gente assim. Amigos de verdade, amigos que te ouvem, que intercedem por você. Pessoas que se levantaram, os da Cilícia. E para piorar, eles tentaram apagar a luz de Estevão. Eles acusaram Estevão de blasfêmia. Eles apedrejaram Estevão, mas na última pedrada, no último suspiro de todas as acusações mentirosas, de inverdades, Estevão levanta sua cabeça ao céu. E ele consegue ver o céu pelo lado de dentro. Você pode levantar uma mãozinha para o céu? Não importa o que estão levantando contra você. Se murmura contra o seu ministério, pelo seu jeito de falar, de cantar, de andar, de agir, de ser, de fazer. Não importa o que esteja acontecendo, quais são as pedradas, as calúnias. Eu não sei o que você está passando. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para pessoas aqui, estão implicando com você no seu trabalho, é no meio da sua família, não sei aonde é. Não te preocupe, olhe para cima, porque o nosso Redentor vive e está testificando. Ele te conhece, Ele vai te abençoar. Irmãos, resista essas pedradas, resista as calúnias, resista as adversidades. A obra de Deus, eu vou falar aqui, é para o cão ouvir. A obra de Deus não vai parar, a obra de Deus vai avançar. AD, Jardim América 2, igreja missionária, abençoadora. Deus vai prosperar essa igreja, irmãos, de uma tal forma, porque essa igreja está envolvida com missões. Deus vai curar enfermidades que os médicos não conseguem curar. Deus vai abrir portas de emprego, vai prosperar você, empreendedor. Deus vai te abençoar de uma forma tal. Deus vai dar formações acadêmicas. Deus vai proporcionar futuro brilhante para os nossos jovens. Deus vai proteger, imunizar a nossa igreja contra o vírus, contra ideologias, contra toda proposta do mal, do inferno. Satanás não tem poder sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é vitoriosa. Quem pode levantar a mão para o céu e dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluias. Eu posso orar? Irmãos, eu estou sentindo de orar por você. Coloca a mão no seu coração, por favor. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele realizará o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? O que você está enfrentando? Quais são as guerras? Quais são as guerras que você tem feito? Pastor, ainda não aconteceu. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. O que não aconteceu no ano de 2020, no ano de 2021, ainda vai acontecer no ano de 2022. Irmãos, Deus vai derramar uma graça, uma prosperidade sobre esta igreja. Eu não falo da boca para fora, eu falo como homem de Deus nessa noite. Não é para te emocionar, não é para massagear o seu ego, não. Para que as coisas aconteçam na sua vida, você precisa caminhar nesse caminho. Deus vai te dar uma estrutura para você resistir às calúnias. Tem pessoas aqui nessa noite que pensam em desistir, olhar para trás. Irmãos, pelo amor de Deus, seja uma mulher de Deus resistente. Crie força em Deus para resistir tudo que o diabo tem tentado projetar no inferno contra a sua vida. Você que é homem, cabra macho, Deus vai te dar graça, vai te dar força para você resistir tudo aquilo que o diabo tem projetado contra a sua vida. Deus vai salvar famílias, Deus vai curar enfermidades. Essa mulher que está entubada, Deus vai curar. Irmãos, nós vamos orar agora. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mão no coração, feche seus olhos. Poderoso Deus, oh eterno Pai,
no nome do teu Filho amado Jesus. Meu Deus, essa é a tua igreja, tua eleita, tua noiva, Pai. Deus, estamos aqui nessa noite, uma noite especial, uma noite, meu Deus, aonde nós já sentimos a tua presença, a tua palavra aqui, Pai, proferida, verbalizada, entregue, meu Deus, sobre esta palavra, sentindo a tua presença, cheios do teu Espírito Santo. Nós vamos decretar a vitória agora. Nós vamos decretar a vitória agora, Deus. Vitória, Pai, sobre os enfermos, aonde estiver, meu Deus. Pai, estende as suas mãos poderosas. Tira, meu Deus, esta mulher dali, Pai. O Senhor tem poder para isso. O Senhor tem autoridade sobre a enfermidade, seja onde for, na mente, no corpo ou na alma. Sara feridas, arranca enfermidades, normaliza, tira as dores, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, entra com a provisão, meu Deus, para essa pessoa, para esse empresário, para esse irmão, para esse empreendedor, para esse trabalhador que necessita de uma provisão, meu Deus, urgente na sua vida. Meu Deus, abençoa, fortalece os teus filhos, Pai, contra as ciladas, os dardos inflamados, a palavra mentirosa, a palavra de calúnia. Oh Espírito Santo, alamanã subirimandecai, calamanacá subirimandecai, subirimanamanacamã subirei, subirimanamanacamã subirimandecais. Oh Espírito Santo de Deus, alegra o coração da tua filha, Pai. Alegra o coração dessa mãe, meu Deus, Pai, que chora pelo teu filho. Meu Deus, aqueles que se afastaram, Pai, traz de volta. Pai, que pelos umbrais dessa porta, a porta dessa igreja, entre as pessoas, meu Deus, que estavam na situação, meu Pai, decadente, de depressão, pensando em tirar a vida, meu Pai, em nome de Jesus, afastada da tua presença. Meu Deus, levanta aqui homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, mantenedores fiéis dessa obra, homens e mulheres dispostos a fazer a obra missionária. Pai, é no teu nome que nós oramos nessa noite, Deus, e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.